Ajudante digital. Toda hora ouço alguém falando. Inteligência artificial isso. Inteligência artificial aquilo. Como vai ser o futuro desse jeito? Ajudante digital. Eu digito inteligência artificial no Google e ele sugere a palavra generativa. O que isso quer dizer? Olá, pessoas humanas que, assim como eu, se sentem perdidas com tanta solução milagrosa de inteligência artificial que tem aparecido por aí. E olá, pessoas robôs que, assim como eu, estão se sentindo ultrapassadas por essas IAs. Quem diria, o Ajudante Digital chega ao 10º e último episódio de 2024. Eu sei que a gente volta com tudo em 2025. Mas já tô com saudades. Hoje, a nossa missão de fim de temporada é fazer algumas reflexões sobre as IAs. Bora conversar um pouco sobre essa panaceia que se criou em torno da inteligência artificial. Artificial Intelligence. No dicionário, panaceia é definido como pretenso remédio universal para todos os males físicos e morais. E eu vou ser bem honesto com vocês. Inteligência artificial está longe de ser um remédio universal para todos os males. Até porque máquinas não sentem e nem pensam. Oi? Poxa, magoou. A gente diz que pensa ou sente por licença poética. A gente chama a IA de inteligente por uma questão de associação histórica. Eu entrei no ChatGPT e perguntei de prontidão: quem te chamou de inteligente? Ô, robô, lê aí a resposta gerada. O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 pelo cientista da computação John McCarthy, considerado um dos fundadores da área. E o ChatGPT ainda me deu um textão sobre o motivo. O termo inteligência foi escolhido porque o objetivo inicial da inteligência artificial era construir máquinas capazes de simular a capacidade humana de pensar, resolver problemas e aprender. Na realidade, o ChatGPT não pensou nessas respostas por conta própria. Ele processou e gerou essa resposta a partir de diferentes artigos, livros e outros materiais que alimentam seus bancos de dados. Então quer dizer que se eu tirasse esses bancos de dados, o ChatGPT poderia me apresentar uma resposta totalmente aleatória? Sim ou não? Sim! Mas como o campo científico sobre o assunto está muito bem documentado, o ChatGPT foi capaz de me trazer uma resposta convincente e ainda listar o contexto histórico do termo inteligência artificial, citando o nome dos precursores desses avanços tecnológicos. Inteligência artificial isso. Inteligência artificial aquilo. Como vai ser o futuro desse jeito? Respondendo a primeira pergunta deste episódio: como vai ser o futuro desse jeito? Será que vão dominar o mundo, tornar os seres humanos reféns? Ready. E agora? Quem poderá defender quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. Sigo meus voos. A IA não tem uma bola de cristal para prever o futuro, muito menos eu. Só que a gente é capaz de desmistificar a ideia de uma inteligência artificial que pensa apenas olhando para o passado. Em 1940, o matemático Norbert Wiener fundou a cibernética, um campo de estudo comparativo dos sistemas e mecanismos de controle automático, regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas. Em 1948, ele publicou o livro Cybernetics, que se tornou referência para muita IA e humano por aí. Larga! Vivo ou morto, você vem comigo. A cibernética não trouxe nenhum Robocop na vida real, mas existem inúmeros resultados legais desse campo de saber. Por exemplo, os recursos automatizados de moderação de mensagens relacionadas a discursos de ódio, fake news, violência e conteúdo impróprio nas redes sociais. Tem também os assistentes virtuais como a Alexa e a Siri. Agora, tem também alguns usos duvidáveis, como a síntese de vozes artificiais usada em vídeos curtos que bombam por aí nas plataformas. Olha só o que esse cara fez. Você não vai acreditar no final. Ele transformou um policial morto em uma máquina mortífera. Imagina.
Tudo isso usando apenas latinhos de refrigerante. Robozinho, depois dessa imitação, até que sua voz não é tão feia quanto aquelas que aparecem no TikTok. Cérebro versus computador. Em 1943, o neurocientista e psiquiatra Warren McCulloch e um matemático autodidata Walter Pitts propuseram um modelo de redes neurais artificiais capazes de fazer cálculos lógicos. Para isso, eles se espelharam nos neurônios do nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro pode ser interpretado como um computador biológico, por que não aplicar esse modelo a robôs, não é mesmo? Então acende a lâmpada para ele. Vamos ver, olha. Sim ou não? Queria falar. Muito bem. Pensar versus calcular. Nesse apanhado histórico, a gente não pode deixar de lado Alan Turing, conhecido como o pai da computação moderna. Em 1950, ele trouxe a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar? E propôs um experimento hipotético, o teste de Turing, para avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente indistinguível de um ser humano. Podem ou não podem? Deixa eu pensar. Mãe, tô pensando. Tá pensando? É. Foi você que fez isso aí? Esse aqui? É. Foi você? Aqui? É. Aí. Não foi eu, era ali. Bolinha. Ah, você fez bolinha? É. Pode rabiscar a geladeira? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, é mole? Robô, você ainda não entendeu? É claro que a gente não pensa. O teste do Turing é mais para avaliar se a gente, enquanto máquina, consegue simular inteligência capaz de convencer um observador humano. Ah, entendi. Quer dizer, vou simular entendimento. Quando acender a lâmpada, já sabe, né? Muito bem. Ele já entendeu, vamos ver se ele... Agora que a gente perdeu o medo do bicho-papão da IA, bora dar nome aos tipos de IA de acordo com a sua abordagem tecnológica? Sim ou não? Sim! Sim! Mas com exemplos práticos do nosso cotidiano? Não! Não! Ele tá em dúvida, né? Sim ou não? Sim! Então vamos. IA baseada em regras. Sabe quando você segue um conjunto de instruções para fazer algo, como uma receita de bolo? A IA baseada em regras funciona de maneira bem parecida. Em vez de aprender sozinha com dados, a IA segue um conjunto claro de regras definidas por programadores para tomar decisões. Isso acontece, por exemplo, naquelas mensagens prontas de um WhatsApp comercial. Se você pergunta algo como: qual é o horário de funcionamento? A IA baseada em regras vai ter uma regra específica para reconhecer essa pergunta e te dar a resposta. Nosso horário de funcionamento é das 9 às 18. Já em sistemas complexos de regras, as respostas acontecem conforme condições ou variáveis do momento. Se um sensor identifica chuva ou pouca velocidade dos carros em uma via, a IA pode mudar o tempo de abertura e fechamento de um sinal de trânsito para facilitar o fluxo. E por aí vai. IA baseada em redes neurais. É bem mais fácil falar numa linguagem que a gente entende, né? Por isso eu gosto de conversar com os robôs, mesmo sabendo que, no fundo, sou eu que escrevo as falas deles. Ei. Poxa, magoou. Tô sentida. A IA baseada em redes neurais tenta imitar o funcionamento do nosso cérebro. Ela se organiza como uma rede de neurônios artificiais que se comunicam entre si. Imagine que você está treinando uma IA para reconhecer fotos de ônibus. No começo, ela pode não saber o que é um ônibus, mas à medida que ela processa centenas, milhares de imagens de ônibus e de outros veículos, ela começa a ajustar suas conexões internas, as tais redes de neurônios, e aí, cada vez que erra, ela ajusta essas conexões para tentar novamente e melhorar sua resposta na próxima vez. Essas redes são extremamente poderosas porque, ao aprender com muitos exemplos, elas podem reconhecer padrões complexos que, para uma IA baseada em regras, seriam quase impossíveis de programar. Quanto mais dados você fornece, mais inteligente, entre aspas, e precisa a IA se torna. IA baseada em aprendizado de máquina.
Aqui, o aprendizado de máquina funciona como se fosse um jogo de tentativa e erro. A IA testa as possibilidades a partir de muitos dados, ajustando suas habilidades a cada tentativa. Por exemplo, quando você pede para o Google Tradutor traduzir uma informação, o sistema não está apenas aplicando regras pré-definidas entre idiomas. Ela está constantemente aprendendo, melhorando sua capacidade de traduzir ao analisar como as traduções anteriores foram feitas e comparando com outras fontes. IA generativa. Esse tipo é o mais famoso do momento após a popularização do ChatGPT. Ficou bem mais fácil fazer resumos, criar frases feitas, programar ou até conversar com um equipamento que simula pensamentos. I understand. Mas o seu uso vai além, pois ele pode criar, ou melhor, gerar novos conteúdos. Por exemplo, quando você pede para o ChatGPT escrever um texto, ele não está apenas pegando palavras de um banco de dados e montando frases. Em vez disso, ele gera uma nova combinação de palavras com base no aprendizado que teve de textos anteriores. Da mesma forma é quando a gente pede para criar uma imagem, um vídeo, um áudio, etc. Goodbye, my human friend. Mas no fundo, não se esqueçam, IA generativa é um grande autocompletar super, mas super moderno e avançado, que usa outros campos da computação e um banco de dados gigantesco para se passar como inteligente. Hora de fechar esse ciclo dizendo que nenhuma IA consegue substituir a imaginação humana. Eu me preocuparia muito mais com o que a imaginação humana é capaz de criar, usando inteligências artificiais cada vez mais robustas e complexas. Hasta la vista, baby. O Ajudante Digital volta em 2025. Até lá, acesse nosso canal no Spotify. Tem episódios sobre celular, 5G, segurança digital. Tem também dicas de como melhorar a recepção da TV digital, ou de como dar uma sobrevida à sua Smart TV. De como fugir de golpes via SMS. Entender o que é áudio espacial e som imersivo, além de dicas tecnológicas para a observação astronômica. E aproveite esse recesso para mandar perguntas sobre tecnologia para o nosso WhatsApp, que é qual? Liberson. Eita, o jogo virou. É 11 97 469 0138. Beijos robóticos. Uai, não tô entendendo mais nada. A gente não pensa, mas pode mandar beijos. É licença poética robótica. Então é isso. Até ano que vem. Tchau. I'll be back. Este episódio usou, para fins meméticos, entre outros elementos, trechos do filme Exterminador 1 e 2, do Chapulin Colorado e do programa Sim ou Não com seu suporte Oli. Hasta la vista, baby. We'll be back. Nós voltaremos.